O que não perdoa, Atlético MG vence e freia embalo do Corinthians de Ramon. No Atlético MG venceu o Corinthians por 2-1 na noite deste domingo 28, na Arena MRV, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols foram de pênalti, com Hulk. Yuri Alberto marcou para o Timão. Hulk abriu o placar no primeiro tempo e Yuri Alberto deixou tudo igual. Na etapa final, o camisa 7 converteu outro pênalti e deu a vitória ao Atlético MG. Corinthians fez boa partida, mas desperdiçou chances claras e perdeu pelos pênaltis cometidos. O primeiro foi de Garro, que colocou o braço na bola de forma bizarra em cobrança de falta de Hulk. O segundo foi de André Ramalho. A noite também foi de destaque para os goleiros. Matheus Mendes e Hugo Souza fizeram excelentes defesas e evitaram um placar ainda mais dilatado. Classificação e jogos. Essa foi a primeira derrota de Ramon Dias. Corinthians havia vencido Criciúma e Bahia, mas empatou com o Grêmio e perdeu para o Galo. Com a vitória, o Atlético MG sobe para o 9º lugar, com 28 pontos. Corinthians é o 15º, com 19, e vê o Z4 mais próximo. Corinthians voltará a campo para enfrentar o Grêmio, quarta-feira, em casa, pela Copa do Brasil. No mesmo dia e pela mesma competição, o Atlético MG receberá o CRB na Arena MRV. A redenção Corinthians foi superior ao Atlético MG. O time de Ramon Dias marcou bem e criou boas chances, principalmente com Yuri Alberto. Quando o Timão parecia perto de abrir o placar, veio um erro infantil de Rodrigo Garro. O meia botou o braço na bola em cobrança de falta de Hulk. O próprio bateu o pênalti e fez 1-0. Corinthians não desanimou com o gol e empatou num lance de redenção. Yuri, que havia perdido chance clara segundos antes, recebeu o cruzamento perfeito de Garro para deixar tudo igual. Outro pênalti resolve o cenário da etapa final. Foi claro. O Atlético MG com a bola, o Corinthians em busca do contra-ataque, e a partida quase ficou encaminhada para o Timão logo aos 2 minutos, quando o Rian recebeu um presente da defesa do Galo e parou no goleiro Matheus Mendes. Aos 6, mais uma vez o Corinthians parou em Matheus, primeiro com Yuri Alberto e depois com Garro. O cabeceio de Garro foi na pequena área para um milagre do goleiro atleticano. O Atlético MG acordou depois dos sustos e teve duas boas oportunidades com o Hulk. A primeira, ele balançou e bateu cruzado para fora. A segunda, ele buscou o ângulo e Hugo Souza foi buscar. O jogo continuou aberto. Slay vacilou pelo lado do Corinthians. Depois Hugo Souza quase falhou em cabeceio de Alan Franco no minuto 35. Quando a partida parecia caminhar para o empate, pintou mais um pênalti para o Atlético MG. André Ramalho derrubou Paulinho na área. O converteu novamente. O fim, confusão, suor e o 2-1 confirmado. Lances importantes 1-0. Aos 31 minutos, Hulk abriu o placar de pênalti. O goleiro Hugo Souza acertou o canto, mas não conseguiu defender. 1-1. No minuto 38, Tarro cruzou na cabeça de Yuri Alberto, que deixou tudo igual. 2-1. Aos 39 minutos do segundo tempo, Hulk converteu o pênalti com categoria para desempatar. Ficha técnica Atlético MG 2x1 Corinthians local. Arena MRV, em Belo Horizonte. MG data: 28 de julho de 2024, domingo, horário 19h de Brasília. Árbitro: Bruno Arleu de Araújo, FIFA RJ assistente 1. Bruno Rafael Pires, FIFA GO assistente 2. Thiago Henrique Neto Correia Farinha RJ VAR. Wagner Riwai VAR FIFA S cartões amarelos. Bruno Fuxilianco Atlético MG e Hugo Souza, Alex Santana e Romero Corinthians cartão vermelho. Lianco Atlético MG gols Atlético MG. UP 2, aos 31 minutos do 1T e 39 minutos do 2T Corinthians. Yuri Alberto, aos 38 minutos do 2T Atlético MG. Matheus Mendes, Bruno Fuxilianco, Pataglia, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Otávio, Fausto Vera Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernardo Vargas. Paulinho e UP. Técnico: Gabriel Milito Corinthians. Hugo Souza, Fariner Mateuzinho. Félix Torres, André Ramalho e Hugo, Rian Charles, Raniel Pedro Raul, Alex Santana e Rodrigo Garro, Romero Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Ramon